tarde desta segunda-feira, aqui com o Silvio Ossi. Se eu não falei errado o sobrenome aqui, o sobrenome diferenciado. Produtor rural, advogado, economista. E para bater um papo especial conosco hoje, para falar sobre a área da produção rural, em especial um tema que chama muito atenção nos últimos anos, que é justamente o que muitos têm chamado do êxodo rural. A saída, muitas vezes, das famílias do campo, dos jovens que preferem vir para a cidade. Silvio, antes de a gente começar, se apresentar para a nossa audiência, falar um pouquinho da tua formação, currículo teu para quem está nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde, eu sou o Silvio Americosi, eu tenho a minha formação inicial como técnico agrícola, segundo grau, né? Depois fiz um estágio na Alemanha, na área de técnico agrícola, especialização do curso técnico, e na volta eu fiz aí faculdade de economia e posteriormente fiz faculdade de direito. Eu sou um produto do êxodo rural, da história do êxodo rural, acompanhei muito bem esse processo. Eu já tenho 72 anos, nasci no interior de Almirante Tamandaré do Sul, na época era município de Carazinho, hoje é município, e com 12 anos, o dia que eu completava 12 anos, eu saí de casa. Eu era o filho mais velho de uma família de 7 irmãos, sendo 6 mulheres e eu o mais velho, e o meu pai me proporcionou a oportunidade de eu ir estudar fora de casa. Daí eu saí estudar fora, com 12 anos, fui para um colégio, na época, aqui no interior de Carazinho, em Pinheiro Marcado, que se chamava Escola Técnica Rural José Brizola, um colégio que durou poucos anos, depois foi fechado, que tinha a primeira e segunda série de aprendizagem agrícola, que se chamava na época. Aí fui para Erechim, fiz a terceira e quarta série, também da aprendizagem agrícola, daí terminei o ginásio agrícola e comecei o técnico agrícola quando terminei em 1970. Aí, formado técnico agrícola, me entrou o serviço militar no caminho ainda, né? Prestei serviço militar aqui em Cruz Alta, e daí que eu acabei vindo para Cruz Alta, né? 17 ou 29? Na época, o segundo do sexto RO 105, que hoje é o 29 GAC, né? E aí terminei, na verdade, o meu sonho era ser engenheiro civil, mas pelas circunstâncias do quartel, quando eu terminei o segundo grau, e no ano seguinte eu fiquei, em 1970, foi um ano muito tumultuado nas questões políticas da época, né, do auge da ditadura, e nós seguraram até 31 de dezembro do quartel, e dia 5 de janeiro já era os vestibular. Eu não pude fazer vestibular de novo para engenharia, acabei fazendo para economia aqui, passei aqui em Cruz Alta, e aí tive que arrumar um emprego. Aí fui trabalhar como técnico agrícola, na época dos sindicatos trabalhadores rurais. Daí veio a oportunidade de ir para a Alemanha, fazer uma especialização em produção agrícola e extensão rural na Alemanha, como técnico agrícola. Voltei de lá e comecei a trabalhar na Cotricruz, depois trabalhei um período na Embrapa, voltei para a Cotricruz, fui trabalhar então em vendas numa multinacional, e depois passei para outra multinacional, onde fui inclusive gerente de quase a metade do Rio Grande do Sul aqui. E aí um dia desses eu digo, bom, basta, e eu vou fazer alguma coisa, porque eu tinha a aspiração de fazer alguma coisa trabalhar num negócio meu. Abri uma pequena empresa e comecei já com o dinheiro da rescisão e coisa, comprei meus primeiros 15 hectares de terra e comecei a mexer com a agricultura, arrumei um parceiro para trabalhar junto na lavoura e fui investindo mais na agricultura. A empresa não segurei muitos anos, fui investindo mais na agricultura e voltei às minhas origens de agricultor. Então, uma história bem interessante. Eu deixei de ser agricultor, fui entrei no êxodo rural, porque a minha família não tinha condições de ficar todo mundo lá fora. Provavelmente, se eu não tivesse feito isso, eu seria talvez um empregado numa granja, ou trabalhador rural, ou coisa assim, porque a área de terra que meu pai tinha não comportava 7 filhos em cima lá, né? E
E aí, como me pareceu assim à época, por que eu voltei para a agricultura, se eu já tinha formação de economista, de técnico agrícola, economista, tinha pela frente uma boa possibilidade de uma carreira ah, em multinacional, e eu abri mão disto. Fui, inclusive, na época, convidado para ir a São Paulo. Eu era gerente de vendas aqui, numa multinacional, e fui convidado para ir para São Paulo assumir a, a área de crédito e cobrança. Como eu era economista já, falava alemão, era uma empresa alemã, e eu tive a oportunidade de ir para São Paulo para assumir a gerência nacional de crédito e cobrança dessa empresa. E eu abri mão disso. Uhum. Era um salário maravilhoso, com possibilidade, e eu tinha o perfil assim, para uma carreira dentro de subir em cargos dentro da empresa multinacional, e eu abri mão disso porque, primeiro, que não era aquilo que eu queria, segundo, que a minha aspiração era ter o meu próprio negócio. E aí, rastreando assim o que poderia ser, e o que eu mais me identificava era com a agricultura, e eu via que aqui na região, se eu fosse ficar por aqui, a minha opção melhor para adquirir e ser bem sucedido na vida e ganhar um dinheiro especial era através da agricultura. E por isso eu acabei voltando às minhas origens. Comecei com 15 hectares, bem claro, né? Como um pequeno agricultor. No ano seguinte comprei mais 16, depois comprei mais 20 e tal. Em 4, 5 anos eu tinha aí 70 hectares de terra em Panambi. Uhum. E até isso é interessante, porque como o senhor pega e fala da questão de sair do meio rural para se especializar e acabar lá no futuro voltando. Hoje a gente tem acompanhado muito do que se fala sobre o êxodo rural e se fala muito em falta de incentivo, ao mesmo tempo em que vamos dizer assim, que essa cultura pop de hoje em dia tem colocado, como a gente estava acompanhando de manhã, as boiadeiras que nunca montaram um boi, os agroboy que nunca souberam como lavrar uma terra. Quer dizer, se fala, né, hoje em dia muito nessa questão dos jovens do agro, as meninas boiadeiras, quer dizer, pessoas que a gente vê nitidamente na televisão que não tem contato de fato com a origem do que seria isso, ao mesmo tempo que se fala também sobre esse êxodo, dos jovens que desistem muitas vezes de trabalhar no interior porque acham que não tem futuro ou que, como diz o gaúcho, não vai dar pé, e acabam vindo para a cidade, se decepcionam. Claro, diferente como o senhor falou, o senhor saiu, buscou conhecimento, se especializou ainda mais, voltou e conseguiu ser bem sucedido dentro da área da agricultura. Mas hoje a gente vê muito ao contrário. O jovem que sai do interior acaba literalmente quebrando a cara aqui no nosso mundão, que é diferente do que a gente vê no interior, e acaba voltando muitas vezes sem ter mais aquela condição de prosperar no interior. Como é que o senhor vê essa questão do que estão chamando tanto de êxodo rural nos dias atuais? Fernando, eu acho que assim são dois momentos distintos, dois momentos bem distintos. O primeiro foi quando eu saí e tantos outros filhos de agricultores e muitos agricultores já estabelecidos que venderam suas terras e foram para a cidade. Isso foi um momento aí há 50, 60, 40 anos atrás. Esse foi um momento que o que aconteceu? Primeiro, que as famílias eram bem mais numerosas. E nas regiões de minifúndio, como era o caso da minha região, as pessoas não havia espaço para permanecerem lá, não havia espaço para permanecerem lá, especialmente. São assim, vamos dizer, três situações distintas. Uma, vamos dizer, Cruz Alta, a outra onde eu nasci, que era uma zona de minifúndio, e vamos dizer outra, as questões de Lajeado, essas regiões ali. Vejo que são três situações bem distintas. Na minha região, que é uma situação intermediária aí, não se criou a tal da agricultura familiar com agregação de renda. Uhum. Como aconteceu isso nessa região de Lajeado, Estrela, esse entorno, Caxias, essa zona mais colonial, que estes agricultores de origem italiana ou alemão e tal, as famílias tinham mais
a propensão a investir em pequenos negócios familiares, ou era uva, ou era fruticultura, outras, ou indústrias rurais, criação de suínos, de leite, industrialização de leite e tal. Se criou uma agroindústria familiar Sim. que conseguiu fixar uma boa parte dessa população e que continua até hoje Sim. lá no interior. Nas regiões de situação um pouquinho intermediária, que já não eram das imigrações típicas alemãs e italianas que traziam na sua cultura originária esse gosto pela atividade rural, familiar, já não aconteceu isso. Muito pouca gente ficou, pouco se desenvolveu essa indústria familiar, rural, e debandaram muita gente para fora do Rio Grande do Sul e outras, a grande parte, para as nossas arrabaldes, infelizmente, Sim. das nossas cidades, onde se formaram os cinturões de miséria que existem até hoje. Segunda, terceira geração não conseguiu dar a volta e muitos até regrediram mais ainda no status social Sim. e econômico também. E a terceira situação é a nossa, vamos dizer aqui de Cruz Alta, Tupanciretã, Júlio Castilhos, em que havia as fazendas de pecuária e que os filhos deste pessoal das fazendas acabou não pegando gosto muito pela atividade rural e foram fazer medicina, odontologia, direito e tal, formações que eram gente das fazendas, tinham recursos e tal, foram estar fora e não voltaram mais para cá. Alguns até fora do país. Muitos fora do país. Muitos fora do país. E hoje, como a agricultura está na moda, o agronegócio está na moda, cresceu nesse entorno um resgate das raízes tradicionais sulistas aqui, típicas da mescla indígena com espanhóis e portugueses, que criou essa tradição gaúcha. Sim. E esses jovens que muitas vezes sequer têm vínculo profissional, ou nada a ver com a agricultura em si, mas que resgatam essa tradição e têm essa vivência hoje. Pessoas que urbanas, completamente urbanas, que trabalham em outras atividades e que no fim de semana que tem um cavalo em algum lugar aí, e no fim de semana saem andar a cavalo, pilchados, frequentam CTG e assim por diante, resgatando as tradições gauchescas, campeiras, através dos costumes, das músicas, do chimarrão, das vestimentas, e está resgatando essa cultura antiga que era originária do campo. Eu não diria que isso tenha, assim, muito a ver com o êxodo rural, porque, na verdade, a grande maioria dessas pessoas não tem origem no meio do rural. Sim. Elas nasceram já nas cidades, se criaram nas cidades. O máximo tem um pai, um tio, alguém que tem alguma propriedade lá, mas não tem vínculo. Se botar a trabalhar lá, não quer saber. Não, nem quer saber. Sim. Não quer saber. O que aconteceu e acontece muito, voltando assim, especificamente à questão do êxodo rural, é que as famílias do agronegócio, já falando em agronegócio, estas famílias hoje têm uma dificuldade enorme de terem sucessores para continuarem seus negócios no interior. Há 50 anos, quando eu cheguei em Cruz Alta, nós tínhamos em Cruz Alta mais de 3 mil propriedades rurais. Uhum. Hoje, tem em torno de, eu não sei exatamente, mas não passa de 400 propriedades dentro do município de Cruz Alta. Sim. 300 e poucos, coisa assim, propriedades familiares, claro, tem núcleos familiares, Sim. mas propriedades mesmo assim, tem aí 300 e poucas, não chega a 400 propriedades.
rurais. Quer dizer, está havendo uma aglomeração de propriedades rurais e um êxodo de filhos e mesmo proprietários, Sim, muitos que sim. estão abandonando, arrendando suas terras e indo fazer outras atividades comerciais, ou serviço, ou qualquer outra coisa, e recebendo arrendamentos, tendo renda de Acaba se arrendamento. tornando uma rentabilidade maior, com menos problemas Menos para ser riscos, resolvidos. menos risco, menos problema, menos trabalho. Sim, Porque a verdade é o seguinte, isso que nós temos que entender. Fazer agricultura não é uma coisa fácil. sim. Não é uma coisa fácil. E a gente vê isso, inclusive, aqui pelas estiagens que a gente tem passado. Foram 2 estiagens severas e agora estamos entrando numa terceira Numa estiagem de terceira. novo. São muitos desafios e exige a atividade agrícola, embora não pareça, e muita gente sequer percebe isso e ainda acha, o cidadão urbano, que não tem um vínculo atividade, que a agricultura é um negócio para analfabeto. Até pouco tempo atrás, o próprio agricultor pensava isso. Eles chamavam, o fulano é um colono, né? Utilizavam como uma forma pejorativa se referir a quem morava numa chácara, numa pequena estância. Exatamente isso acontecia. Hoje mudou bastante esse perfil, tanto na forma de como é visto, e especialmente no tipo de agricultor, no tipo de empreendedor que hoje permanece na atividade agrícola. Porque passar por essas dificuldades, eu não posso dizer, e a minha história iria me desmentir, que a atividade rural não seja um bom negócio. Eu acho, se eu disser o contrário, e quando eu entrei na atividade, retornei para a atividade já adulto, eu tinha essa percepção e continuo tendo até hoje. É uma atividade que, se bem administrada, tu pode fazer um belo patrimônio e ganhar muito dinheiro. Sim. Mas, se for mal gerida, não existe negócio pior. Porque de uma safra, nós todos os anos reinvestimos uma enorme parcela do nosso patrimônio, ou tendo recurso próprio, ou financiado, que daí fica mais difícil ainda, porque onde der uma frustração dessas, o ano que vem tem duas contas para pagar. Sim. Tu quebra? Se estiver capitalizado e estiver fazendo com recurso próprio, ou não tem a dívida, coisa assim, você consegue dar mais fácil a volta, e daí nos anos bons, aí entra toda a questão de gestão, comprar nas horas certas, vender na hora certa, não vender quando a conta bater na porta, vender quando o preço estiver conveniente, a conta tem que estar com o dinheiro no banco, à disposição para pagar da hora certa, não ter que sacrificar uma produção, a safra para vender, para pagar as contas, que aí, quando entrar nesse circuito, a situação se complica. Exatamente, inclusive a gente tem acompanhado aqui a situação a nível de estado com localidades já com 50% de perda, quer dizer, se o agricultor ali, o produtor não tem aquela gordurinha para queimar, está trabalhando ali literalmente na corda bamba, quebra, porque com 2 estiagens que a gente teve agora, inclusive Cruz Alta já estuda emitir um decreto de emergência. Hoje de manhã eu estava olhando, já eram 48 cidades já que decretaram situação de emergência por causa da estiagem. Quer dizer, a questão do êxodo acaba sendo muitas vezes para algumas pessoas uma saída, de não ter mais aquele abacaxi para descascar. Isso tem influenciado nos últimos anos bastante a questão do êxodo rural, ainda hoje, por circunstâncias bem claras, assim, circunstâncias diferentes de 50 anos atrás. Sim. Completamente diferentes. Hoje não é porque tem muitos filhos ou porque a área é pequena, tem gente com áreas perfeitamente viáveis como negócio, mas por algum erro estratégico ou falta de estratégia no negócio, entra num parafuso e que tem que fica em cima do fio da navalha, e chega um momento que tem que saltar fora, senão daqui a pouco a navalha pega mesmo, né? Sim. E sai fora, muitas vezes é a solução mais viável mesmo do que insistir no negócio. Isso acontece,
É uma forma, assim, também inteligente de não quebrar de vez, né? Mas isto tem sido, com certeza, um fator muito forte de êxodo, de exclusão. Isso aí eu já não diria nem que é êxodo propriamente, Sim, sim, isso é um processo de exclusão sim, de sim, alguém do negócio, porque o negócio dele, para ele, se tornou inviável. Ele sim. passa para um terceiro, que está mais capitalizado, e nestes momentos é a oportunidade daqueles mais de gestão mais apurada e tal, que crescerem, que é o que vem acontecendo, que a olhos vistos na nossa região, porque o que acontece quando há essa exclusão, a terra nunca fica desocupada. Sempre aparece alguém para arrendar ou comprar essa área de terra e a agricultura, a área de plantio continua, do município continua mesmo, da região, do Sim. estado, continua a mesma. Inclusive é interessante porque quando se fala essa questão do êxodo, o pai e a mãe são donos da terra, já são terceira ou quarta geração, estão lá no campo. Aí chega na geração atual, o filho vai cursar uma medicina, já não se interessa mais pelo campo, fica na cidade ou vai embora. Pai e mãe morrem, a terra acaba sendo arrendada, né, ou sendo vendida. Quer dizer, na opinião do senhor, faltaria o que hoje para atrair a atenção do jovem a permanecer no interior? Incentivo, capacitação? O que o senhor acha que seria o segredo de trazer novamente a atenção do jovem? Porque a gente vê, né, a nível de música, tudo é o homem do agro, os guris do agro, tem toda essa questão. Mas botar a mão na massa mesmo, muita Isso é pouca uma gente questão quer. curiosa, né? É curiosa, me chama atenção também. Eu fico vendo a fulana é a boiadeira, tá, mas ela nunca montou num boi, quer dizer, na cultura da música tudo é muito bonito, né? Mas ir lá, botar a mão, saber o que é levantar 5 da manhã para ordenhar uma vaca, Não, muito pouca gente sabe. O não. que o senhor acha que seria o segredo para atrair de fato a atenção do jovem para o interior? É uma questão mais sociológica do que técnica. É Exato. mais uma questão mais sociológica. Na verdade, o que aconteceu? Eu tenho uma experiência em casa muito, muito interessante sobre isso. Que depois eu acabei, metade da minha vida para frente, minha atividade única foi a agricultura e a suinocultura, né? Foi de onde eu continuei trabalhando e ganhando meu dinheiro e educando meus filhos, formando eles e tal. E o meu sonho era que algum filho, eu tenho 2, pelo menos um, ficasse na atividade. Tem um modo mais ou menos viável que daria para uma família viver bem, tranquila em cima da atividade ali. Me pergunta o que aconteceu? Os dois ficaram na cidade. É em pensar, um está da Austrália, engenheiro de computação, e outro está em São Paulo, agente da Polícia Federal. Sim. Embora com todas as insistências que a gente fez para que pelo menos um continuasse na atividade. Sim, sim. O mais velho que hoje está na Austrália, ele tinha um perfil muito bom para engenharia e é um excelente engenheiro hoje, tá? Um projeto assim incrível, né? Na Austrália. E um dia ele me disse, porque eu sempre fui muito vinculado a sindicato rural, fui 20 e tantos anos da diretoria do sindicato rural aqui, e participei de todos aqueles movimentos dos anos 90 ali que foram cruéis para a agricultura, carreatas a Brasília, passeatas na cidade aqui, fechando bancos e trancando estradas. Eu participei sempre muito desses movimentos. Aí um dia o meu filho, quando eu insisti um pouco com ele, mas ele disse, pai, tu quer me levar para um negócio que tu passou a vida inteira se estressando e correndo na rua aí, meio mendigando, Sim. e tu quer me levar para um negócio desses? Olha, eu não tenho perfil para isso, eu não quero Sim. isso para mim, eu não quero uma vida tão estressante, ter que ficar olhando para cima. Eu vou fazer o que eu acho que é melhor para mim. Tudo bem, siga teu caminho, filho. Mas assim, para ter uma ideia, Pra ter uma. Sim, sim, sim. e essa lenga-lenga continua até hoje. Sim, sim. Continua. Agora, um ano é política de governo, outro ano a seca,
outro ano é uma chuvarada, uma enchente, outro ano é um mercado que desaba e os Sim. preços não são remuneradores. Então, sempre tem uma história no meio do caminho atrapalhando. E o agricultor, aí eu acho que vai uma crítica também, e eu também me incluo nisso, também agi assim a vida inteira. O agricultor se tornou um chorão, um reclamão a vida inteira. Qualquer coisa para o agricultor é terra arrasada. Sim, sim. E isto eu acho que influi nos familiares, nos filhos, né, nos descendentes, na hora de eles tomarem a decisão. Porque o filho acaba ficando traumatizado com aquilo. Exatamente. Sim. Nós acabamos fazendo uma criando nos filhos um obstáculo para eles assumirem o negócio. Eu tenho impressão, não sou sociólogo, nada, mas acho que isto, para mim, Sim, sim. para mim, eu tenho certeza, para o meu filho mais velho, pelo menos, ele me disse claramente por que ele não queria. O mais novo nunca se interessou, nunca foi nem para fora, não tinha perfil para isso mesmo. Agora o mais velho até tinha, gostava, ia sempre quando pequeno, ia para fora, ia junto comigo lá, me pegava junto lá, metia a mão e tal. Mas foi crescendo e tal, e quando começou a pensar, ele começou a ver isso e com Já deu certeza aquela barreira ali. eu contribuí para isso. E eu tenho certeza que muitos pais e o sistema Sim, todo agrícola contribui para isso e faz com que as pessoas jovens não se interessam muito pela atividade. E realmente é uma atividade que exige uma certa resiliência especial e perseverança para passar pelas dificuldades que são verdadeiras, sim. mas a gente tem que ter consciência disso, senão não vai entender nunca o negócio. Mas que tudo é superável, mesmo essas crises, elas são temporárias, são eventuais, pontuais, mas elas, em algum momento, elas passam e tudo volta ao normal de novo. Aí tem anos muito bons, que é quando nós temos que criar as nossas proteções e ter a consciência de que em algum momento vai ter momentos ruins e nós temos que estar preparados para essas situações. Então eu acho que esse pacote aí faz com que ainda hoje o êxodo rural continua. A gente não vê hoje também, nos últimos 20, 30 anos aí, claro, existe um outro fator que contribuiu fortemente para o êxodo rural, que é a mecanização agrícola, né? Sim, exato. Claro, isso A foi tecnologia, a né? tecnologia em si. Hoje em dia, uma colheitadeira, tu programa, ela faz. Claro, excluiu muita sim, gente do processo rural, né, do sistema rural, e contribuiu com o êxodo rural, tanto de mão de obra, pessoal que trabalhava na atividade agrícola, que eram empregados nas lavouras e tal, que precisava muito mais gente do que se precisa hoje com o crescimento do tamanho das máquinas, a tecnologia de aplicações defensivas e todo esse processo aí exige muito menos gente que contribuiu. O grave nisso aí, que eu vejo, não é o êxodo rural em si. Isto eu viajo pelo mundo aí, acompanho e vejo, morei na Alemanha, sei como é que funcionou lá, como é que está funcionando até hoje, tenho contatos até hoje lá, da agricultura. Isso é um fenômeno no mundo inteiro, Não é só nosso aqui. Não. Inclusive o seguinte, nós até ainda sempre tem alguém para assumir a propriedade que é daquele que resolve sair fora, ou via arrendamento ou via compra. Na Europa, eu vi isso na Alemanha, principalmente depois ali quando caiu o Muro de Berlim lá, que unificou tudo ali, que emendou tudo. A Alemanha, quando unificou as duas Alemanhas,
As terras do leste europeu, da Alemanha Oriental da época, do Partido Comunista, viraram propriedades do Estado. E o Estado quis se ver livre daquelas propriedades. E ofereceu, eu tenho para um amigo meu que planta lá na Alemanha, que planta 100 hectares de terra, que é uma propriedade boa na Alemanha já, ofereceram para ele 300 hectares a 100 quilômetros de onde ele morava, de terra lá, para ele cultivar lá. Ele não quis. Ele agradeceu, porque primeiro não tem mão de obra. Lá tu mesmo, tu e a família que tem que fazer. E ele agradeceu e não quis de graça, não quis de graça. E existe ali naqueles países, tanto na Rússia, mas assim, eu vi muito isso na Letônia, Lituânia, Estônia, que são mais ao norte ali, que são as terras assim maravilhosas, de altíssima fertilidade, a topografia boa, estão abandonadas. Questionei por que aquelas terras abandonadas. Não, ninguém quer ir para a agricultura. Sim. Lá também não. E lá, diferente daqui, não tem ninguém para assumir, né? Exatamente, lá não tem ninguém. Até não tem porque as pessoas não querem. O governo dá a terra, porque é tudo terra do Estado, da Rússia, tudo, Estônia, Lituânia, tudo as terras são do Estado até hoje. E as pessoas não querem. Simplesmente as pessoas, como têm empregos em outras atividades, eles preferem trabalhar numa fábrica, numa indústria, outra coisa, mas não vão plantar. É interessante, porque se fosse aqui no Brasil, ia ser uma disputa para ver quem é que ficava com as terras. Né? É interessante isso, me chama atenção lá. Me chamou muito a atenção disso e eu questionei diversas vezes, tanto na Estônia, eu lembro que eu perguntei, como na Rússia, eu perguntei por que tem aquelas terras maravilhosas, planícies, assim, e que a gente percebe, aí tem uma do lado que é cultivada, com fertilidade excelente, e não é só na Romênia, acontece isso também, na Bulgária, também, terras maravilhosas, assim, e que estão desocupadas, criando capoeira lá, porque não tem ninguém para explorar. Não tem ninguém. Uma coisa que eles dizem também, porque tem aqueles países ali, Romênia, por exemplo, Bulgária, que o povo é relativamente pobre, né, que eram repúblicas socialistas, e então tem 30 anos, aí 20 e poucos anos, 30 anos, 30 e poucos anos que caiu o muro, então não deu tempo ainda de enriquecerem. Mas lá não tem empréstimo, não tem financiamento. Te vira se tu quiser. Te vira se tu quiser. Exatamente isso foi bem o que o cara me disse. Bem com uma pessoa que eu perguntei me disse, não, tu tem que te virar com os teus bens e os teus recursos. Aqui não tem nada de financiamento, apoio estatal para você investir. E o cara não tem nada mesmo, cara. É empregado, enfim, saiu do socialismo e virou empregado lá de alguma coisa. Então ele não tem capital inicial para entrar. E quem tem capital inicial, existem outros negócios que são mais rentáveis, ou menos trabalhosos, menos dependentes de mercado, de clima, de mão de obra específica que não tem também. Tá? Então esse é um problema, geral. E para nós finalizar, Silvio, um recado que tu deixa para quem está nos acompanhando agora, está pensando em se tornar um agricultor, ou está pensando se sai da agricultura, se vem para a cidade, um recado que tu deixa para os nossos internautas. Eu continuo achando e afirmando com certeza que a agricultura é e vai continuar sendo um bom negócio. Mas exige uma gestão aprimorada, previdente, de muita previdência, que não se avance, não se é pego do contrapé, é ruim. E, claro, é um negócio que precisa tu ter aptidão para aquilo. Tem momentos difíceis, tanto operacionalmente, tem épocas de safra e coisa assim, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada, tu tem um compromisso muito sério. E tu tem que ter isto na cabeça, mas com certeza é um negócio bom e o principal, eu acho, cada dia mais a sociedade
está valorizando o produtor rural. Há 50 anos atrás, não passava de um colono analfabeto, burro, que não sabia fazer outra coisa, ia para a lavoura. Hoje não. Hoje a agricultura é para especialista. Exato. Mas quem queira tomar conta no negócio, é um bom negócio. Se for resiliente e perseverante, vai ganhar dinheiro. Porque produzir alimento sempre vai ser Sim. um negócio bom em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo. Perfeito, conversamos aqui com o Silvio, produtor, agricultor. Obrigado, Silvio, pela parceria e de nos receber. Inclusive, hoje eu estava fazendo alguns levantamentos de dados e Cruz Alta, que é a cidade com maior espaço de irrigação no estado. É o ponto aqui onde a gente tem mais irrigação, talvez por isso que a gente consiga produzir tanto. Ou seja, quer dizer, é como tu bem colocou, o agricultor hoje não é um colono, não é um analfabeto, ou seja, se ele não buscar aperfeiçoamento e aprimoramento em todas as áreas, tecnologia, a parte do insumo, quer dizer, o alimento para de ser produzido e a gente acaba pagando muito mais caro. É como dizem, a lei da oferta e da procura. Então, um grande abraço a todos. A gente segue produzindo reportagens aqui com os nossos agricultores, nossos produtores, para falar um pouquinho mais sobre o êxodo rural. Fernando Cooper para a Rádio Cidade 98.3, Jornal Tribuna das Cidades e Notícias RS.